E se eu te disser que existe uma Akuma no Mi que dá intangibilidade até contra o Haki do Armamento, você acreditaria? Além de vários outros poderes que meio que mimetizam ou copiam a intangibilidade das Logias, mas não são. E vamos responder de maneira definitiva se o Katakuri realmente tem intangibilidade. A gente vai comentar sobre tudo isso nesse vídeo aqui, e se você ficou curioso, segue comigo, já deixa o like. Eu sou o Lucas e você está no canal Histórias OP. Kage no Mi. Começando pela Akuma no Mi do Moria, a gente tem que ele se transforma ali o governante das sombras e consegue separar sua sombra do seu corpo, e ela age como uma entidade separada, seguindo todas as opiniões ou ordens do seu usuário. Mas o poder que essa sombra dá é que é um poder que é parecido com a intangibilidade das Logias, porque por mais que o próprio Moria não possa se tornar intangível, ele pode trocar de local com a sua sombra, e isso meio que torna uma intangibilidade ou dá a parecer que é uma intangibilidade, porque qualquer ataque direcionado a ele só vai trocar de lugar com a sombra, e aquele local é que vai ser atingido pelo poder, no caso, a sombra naquele local. E como a sombra não toma dano, então o usuário também não toma dano. É como se realmente fosse uma intangibilidade. Ele meio que tem, mas não tem. É quase como se fosse um hack. E até o Haki do Armamento não consegue dar dano na sombra do Moria, porque a sombra não toma dano, como eu já falei. É uma entidade separada que não pode ser destruída. Então esse aqui é um poder que copia a intangibilidade das Logias e até não é afetado por Haki do Armamento, mas não é uma Logia. Yomi no Mi. Continuando, nós temos o Brook com a sua Akuma no Mi, que permite que ele possa controlar a sua alma fora do seu corpo e até criar o Soul King, ou o Rei das Almas, que é um estado onde a alma do Brook afeta outros seres que estão animados por almas de outras pessoas. Essa habilidade aqui é interessante, não só o Soul King, mas como o Brook controlar sua própria alma, porque a sua alma é intangível a qualquer coisa. Ela não vai ser afetada por nenhum tipo de ataque. Ela serve para espantar os seus inimigos ou aterrorizar eles, mas também a gente viu agora uma vertente do Brook, onde a sua alma, passando pelo corpo de alguém, consegue congelar. E essa habilidade é bem apelona, porque enquanto o Brook pode atacar os seus inimigos, ele se torna intangível, a sua alma é intangível, não pode ser acertada. E aí ele torna esse poder bem apelão. Imagina só o Brook lançando seu canto da alma, o seu Soul King, e atacando seus inimigos, congelando eles, enquanto seus inimigos não podem afetar esse espectro da sua alma. E aí ele mantém o seu corpo escondido, seus esqueletos escondidos. Isso aí seria bem interessante. Esse aqui também é um outro poder que meio que copia a intangibilidade das Logias, mas não é. Sara no Mi. Essa Akuma no Mi é interessante porque, por mais que ela seja uma Zoan, o objeto que comeu essa Akuma no Mi era um veneno. E veneno pode ser considerado uma substância intangível, você pode atacar ela tantas vezes quanto quiser, que ela não vai tomar dano, porque é uma substância como qualquer outra. Então, a partir do momento que uma Zoan comeu esse veneno, ela acabou tomando ou ganhando a intangibilidade daquele tipo de material. Então o Axolotl que foi criado de veneno, ele é intangível. Ele pode tanto dividir o seu corpo e se repartir em diversos pedaços, e se ele também for atacado, não vai tomar dano. Não vai tomar dano não porque é uma Zoan, mas porque é uma Zoan que comeu o veneno e acabou meio que criando ali uma entidade do veneno, se vocês assim me entendem. Então, pela peculiaridade de um veneno ter comido uma Zoan e esse veneno ter ganhado vida em forma de Axolotl, esse Axolotl tem intangibilidade das Logias, ele não vai tomar dano e vai conseguir se dividir da forma como ele quiser, copiando os poderes da Logia sem ser uma. Horo no Mi. Mais uma, e nós temos a fruta da Perona, que tem dois tipos de intangibilidade e a gente vai explicar aqui. A primeira delas é com seus fantasmas, porque eles não podem ser destruídos e podem passar pelo corpo dos seus inimigos. E a partir do momento que eles passam pelo corpo dos seus inimigos, eles dão negatividade para aquela pessoa. A não ser que a pessoa seja mais negativa que os fantasmas, eles não podem ser afetados. Então essa aqui é a primeira intangibilidade desse poder. A segunda é a projeção astral que a Perona tem ao comer esse poder, ou ganhou ao comer esse poder. A partir desse momento, ela pode fazer o seu espírito sair do seu corpo enquanto ele está escondido em um local seguro e fazer esse espírito, que a gente pode chamar de fantasma da própria Perona, atacar o seu inimigo.
Só que esse ataque, ele não é físico, então ela se torna intangível a qualquer coisa. Se for atingida ou se tentar atingir o seu inimigo, ela não vai conseguir. É só uma projeção astral, só uma amostra do seu corpo em forma fantasmagórica que não afeta o seu inimigo, mas também ela não é afetada. Por isso é que é meio que uma intangibilidade, mesmo que não tenha muito efeito prático, a não ser que ela utilize ali outros poderes da sua Akuma no Mi, como ela realmente fez. Ela não atacou fisicamente com essa projeção astral, porque ela é intangível, mas atacou com seus outros fantasmas, e isso torna essa habilidade bem apelona. Mochi Mochi no Mi. De todas as Akuma no Mi dessa lista, essa é a que mais parece ou se aproxima de ser uma Logia. Como eu já falei em um outro vídeo, ela só não é uma Logia porque não é um elemento natural, mas tem todas as outras características de uma Logia. O usuário pode criar, controlar e se transformar no elemento da forma como ele quiser. Inclusive, tem a intangibilidade das Logias. Aí vocês podem dizer, o Katakuri não tem intangibilidade, e eu digo que ele tem sim. Só o fato do Katakuri conseguir moldar o seu corpo da forma como ele quiser, inclusive abrindo buracos no seu corpo para o ataque dos seus inimigos passar por eles, isso aí já é intangibilidade das Logias. Se você for pegar qualquer outra paramécia, por exemplo, que cria um elemento, o usuário não vai conseguir moldar o seu corpo. Por exemplo, o Magellan. O Magellan é também uma Akuma no Mi que se aproxima de uma Logia, só não é porque o usuário não é intangível. Você não consegue ver, durante toda a batalha do Luffy contra o Magellan, ele abrindo ali buracos no seu corpo para o ataque do Luffy passar, por exemplo. E quando o Luffy atingia ele, dava dano, o que significa que ele é realmente uma paramécia normal. Mas o Katakuri, ele consegue abrir buracos no seu corpo para o ataque passar. Isso já é intangibilidade. Ou ele fazer o seu corpo tomar a forma de um Donald, por exemplo, isso também é intangibilidade. Muita gente acha que ele não tem, porque quando o Capone Gangbei atira no Katakuri, as balas não passam pelo seu corpo, e elas ricocheteiam, eu acho que é algo parecido com isso. Mas na verdade as balas não passaram pelo corpo do Katakuri porque elas não tiveram força o suficiente para isso. E o mote do Katakuri é tão pegajoso que ele prendeu as balas e fez elas voltarem. Então não é como se as balas não atravessassem o corpo do Katakuri, mas aquelas balas não eram fortes o suficiente para isso. Então a gente pode pegar aqui, por exemplo, o Yasobe. Se ele atirar no Katakuri e utilizar Haki do armamento, ele vai dar dano. E se ele não utilizar, o ataque vai ser forte o suficiente para passar pelo seu corpo, só que não vai dar dano. Então, de todas as formas, o Katakuri só não é uma Logia porque a sua Akuma no Mi não é um elemento natural. Por isso ela é uma paramécia especial, mas ele tem todas as características de uma Logia. Pode criar, controlar e se transformar no elemento. Inclusive tem a intangibilidade. E se você estiver gostando desse vídeo, já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Aqui a gente tem uma playlist completa só falando curiosidades sobre as Akuma no Mi, que eu acredito que vocês vão gostar. Para assistir, o link vai estar no card aqui em cima para vocês. Buki Buki no Mi. Continuando, nós temos a Akuma no Mi da Baby 5, que permite que ela possa metamorfosear o seu corpo em diversos tipos de armas, desde armas brancas até armas de fogo. E por que ela está nessa lista? Ela está nessa lista porque um dos ataques da Baby 5 em específico fez com que ela se tornasse intangível, o que faz a gente inferir que isso vale para todas as suas outras transformações também. E o poder que eu estou falando é quando a Baby 5 se transforma em um míssil, ela cai totalmente direcionada ali para o Frank Shogun, explode e causa ali uma destruição gigantesca. Só que após essa destruição, a Baby 5 reconstrói o seu corpo como se nada tivesse acontecido. E aí a gente pode inferir que o resultado da destruição dos seus ataques transformados em algum tipo de arma não causa efeito no próprio usuário, o que torna ele intangível. Se ela pode se explodir como um míssil e depois se reconstruir, a gente pode pensar, por exemplo, que quando ela se torna uma espada e essa espada faz um clash com uma outra, mas ela é destruída, ou a sua espada é destruída, ela não vai tomar dano, ela só vai se reconstruir mais uma vez e voltar para o seu estado normal. Isso aqui é meio que uma intangibilidade, porque faz o usuário poder ser destruído ou ter seu corpo atingido, mas ele não toma dano e só volta para o seu estado normal. Mas isso só é válido se ela estiver transformada em alguma arma, e o resultado da destruição dessa arma não vai afetar o seu corpo.
Fruta da Fênix. Essa aqui é uma das Akuma no Mi mais apelonas de One Piece porque o usuário se torna uma fênix de fogo curativo. Não é um fogo que queima, mas um fogo que cura. Que no usuário, a cura é absurda e instantânea, mas em outras pessoas é limitada. E dessa cura absurda é que vem essa possível ou essa pseudo intangibilidade. Em um determinado momento lá na Guerra de Marineford, o Marco foi atingido diversas vezes pelos lasers do Kizaru, ou pelos seus ataques de luz, mas todos esses ataques passaram pelo seu corpo como se ele fosse uma logia, como se ele fosse intangível. Só que na verdade o que aconteceu nesse momento é que esses ataques do Kizaru, eles possivelmente deram dano no Marco. Só que como sua cura é absurda, ele já estava se curando instantaneamente. Fez um buraco, se curou. Fez outro buraco, se curou. E isso acontece para qualquer ataque que o Marco levar. Lá na guerra de Onigashima, por exemplo, ele teve uma das suas asas cortadas. E depois a asa voltou de novo, ou quando ele voltou para sua forma de fênix, já estava com a sua forma completa. O que significa que ele não é intangível como as logias, mas a sua cura é tão absurda que parece uma logia, ou é até melhor que uma logia, porque se um usuário de logia for atingido por um ataque fatal, ele vai morrer. Mas se o Marco for atingido por um ataque fatal, ele não vai morrer, ou muito provavelmente não vai morrer, ele só vai se curar. Sorosoro no Mi. Para fechar essa lista, nós temos a Sorosoro no Mi da Big Mom, que permite que ela possa arrancar a alma de outras pessoas e colocar em objetos ou seres inanimados, para tornar ou dar vida ou características humanas para eles. E foi dessa capacidade que ela acabou criando dois homies bem apelões, que foi o Zeus e o Prometheus. O Prometheus é um fogo absurdo e o Zeus é uma nuvem que ganhou vida também. Esses dois, eles têm intangibilidade contra qualquer ataque, mesmo que tenha haki, como eu falei lá no início do vídeo. Não é o usuário em si que ganha essa intangibilidade, mas o próprio home ou essa própria entidade que foi criada a partir desse poder. Então qualquer pessoa pode atacar um home da Big Mom com haki do armamento, por exemplo, que não vai tomar dano. Como exemplo, a gente tem o Luffy atacando o Prometheus lá em Holy Cake. Mesmo com o haki do armamento, ele não conseguiu dar dano de forma alguma. O Prometheus só se reconstruiu de novo. Agora, ele foi afetado pelo elemento oposto ao seu. Quando o Jinbe atacou com água, ele acabou tomando dano. Então essas entidades criadas que são chamadas de homies, elas não são afetadas por ataques normais ou com o haki do armamento. Elas vão ser afetadas mais pelo seu elemento oposto. E é isso que dá uma intangibilidade até melhor que as logias, porque esses seres não vão ser destruídos ou atingidos mesmo com o haki do armamento. Mas agora eu quero saber as suas opiniões em relação a essas pseudo-intangibilidades dessas frutas que não são logia. Existem outras frutas que têm capacidades assim? Comenta aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para vocês. Aqui na tela final vão estar aparecendo dois vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!